Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nós vamos meditar na Santa Palavra de Deus sobre a criação do universo. Este universo em que nós vivemos, ele não está perfeito, e Deus, Jesus, o Espírito Santo estão trabalhando e vão refazê-lo, este universo. Vão criar novos céus, nova terra, fazer tudo novo. O homem, o ser humano não vai existir para sempre. O pecado, esse mundo pecaminoso em que nós vivemos, estão com os dias contados. Glória a Deus. Deus fez o homem. Para que Deus criou o homem? Nós vamos estudar coisa profunda, que as pessoas vão ficar surpresas, porque os pregadores não pregam o que o irmão divino vai falar nesses próximos dias. A criação dos anjos. Deus está criando os anjos. E o mundo não sabe que Deus está criando os anjos. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Apocalipse 21, versículo 1 e 5, Deus diz assim: E vi um novo céu, observe, um novo céu, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, existiram, e o mar já não existe. O mar que existe agora, ele vai deixar de existir. Versículo 5: E o que estava sentado sobre o trono disse: Quem é esse? É Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. Ele vai criar tudo novo. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está escrito, está cumprido. Não é está escrito, é está cumprido. Perdão, ouvinte. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, venceu o quê? O pecado, o erro, o mundo, o inimigo de nossas almas. Herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os que não creem, que não acreditam, os que dizem que creem, mas não obedecem à palavra de Deus, aos abomináveis, aos
homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 1, versículo 5 ao versículo 8. Deus criou o homem, criou esse universo, criou o sol, as estrelas, o céu, os anjos que estão no céu, que adoram a Deus, que louvam a Deus, que dão glória a Deus, com um único objetivo: de ser adorado. Deus criou o ser humano, criou o homem para adorar a Deus, para louvar a Deus e para dar glória a Deus e ter comunhão com Deus, como um pai tem comunhão com seus filhos. Mas a Bíblia nos diz que o pecado faz a separação dos homens, o pecado dos homens é que faz a separação entre Deus e os homens. É como o pai e uma mãe que tem um filho muito rebelde, muito desobediente. Eles não têm uma comunhão uns com o outro. Muitos até são intrigados com seus pais. Muitos procuram às vezes até matar seus próprios pais. De tanta rebeldia que é com seus pais. E desobediência. E assim hoje é o mundo, é a humanidade para com Deus. Mas Deus fez este mundo com esse objetivo. Ele está criando os anjos, que só vai completar o número no dia de juízo final. Eu encontrei aqui 5 fases da criação dos anjos. A primeira, no princípio desse mundo que nós vivemos, que está em Gênesis capítulo 1 e 2, quando ele criou os céus e criou os anjos para lhe adorar. Mas a terça parte dos anjos caíram em pecado, se levantaram contra Deus, foram transformados em demônios, espíritos das trevas, espíritos do engano, espíritos da mentira, e lançados para baixo. Satanás, que era depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele era o anjo número 1. A sua glória lá era tão grande em relação aos outros anjos, que um dia ele colocou no seu coração de criar um trono para ele e ser igual a Deus. E ele convidou os anjos do céu. E a terça parte dos anjos
ficou do lado dele. Para quem não sabe o que é a terça parte, de cada 3.000 anjos, 1.000 ficou do lado dele. Cada 3 milhões de anjos, 1 milhão ficou do lado dele. Cada 3 bilhões de anjos, 1 bilhão ficou do lado dele. Glória a Deus. E o Senhor está criando os anjos. E nós vamos falar sobre a criação dos anjos, que falar o tempo, as fases, são 5 fases. E a última é no dia de juízo final. E o ser humano vai ser extinto da terra, e só vai existir Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Que Deus assim ilumine e abençoe cada um. E que o Espírito Santo desça sobre cada um de vós. Para a glória de Deus, Deus Pai, sejam abençoados, ouçam com atenção a voz de Deus, porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque só há um Salvador. Eu não sei se quem estava sábado aqui no trabalho ouviu o pregador falar. Só existem 2 intercessores, é o que eu venho pregando, diante de Deus. É Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não existe nenhum outro que intercede por nós. E só quem salva é Jesus. Só Jesus salva. Somente Jesus. Que Deus abençoe, Deus ilumine. Essa é a parte número 1 do nosso estudo. Amém.